Deus é vida e morte, e eu sou a imagem e semelhança dele nas mulheres e nos homens que formam em mim o povo brasileiro em sua soberania no seio do mundo, a qual se define nos 10 mandamentos que produziram a civilização brasileira e na Constituição que a estabelece como útero da gestação espiritual ativo, pela qual Deus se dissemina a deuses ao povoamento da eternidade através da procriação brasileira neste sistema biológico solar da Via Láctea. Com essa introdução, eu informo a nação que quando os Estados Unidos da América expandiram para o mundo o socorro humanitário que eu tinha promovido perante o Conselho de Segurança da ONU, me valendo da soberania solidária que a Constituição brasileira estabelece e a ordem jurídica mundial acolhe, imediatamente, por coerência, eu não podia deixar os Estados Unidos da América estendendo o socorro humanitário para o mundo todo contra o terrorismo, sem arrolar imediatamente a eles os terroristas em potencial que estão acabando com a nação e a civilização brasileira. Então, perante o Conselho de Segurança da ONU, eu protocolizei a posição do Brasil. Essa posição do Brasil perante a ONU é de magistratura. A ONU é um tribunal internacional da paz. E o Brasil está entre os 4 primeiros fundadores da ONU. Hoje está em posição de suspensão pedida pelo próprio Brasil, colocando a ONU a sua inutilidade como Tribunal Internacional da Paz, dada a quantia de gangues, de quadrilhas, de organizações terroristas, mafiosas, em que o mundo se transformou. A partir dos próprios Estados Unidos. Estados Unidos hoje não é uma civilização juridicamente, doutrinariamente definida. É uma composição de gangues, quadrilhas, como qualquer outra no mundo. Banditismo em quase toda a vida americana, como se nota em todas as civilizações do mundo. É o final de ciclo de uma civilização. E ainda não se instalou o início de uma nova. Então a humanidade está desse jeito. Mas aqui no Brasil, nós estamos sofrendo um holocausto da humanidade. Já em 12 milhões de pessoas eliminadas pelo terrorismo que foi instalado pelo projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, através do roubo do país, do massacre da nação e da destruição da pátria, pelo crime organizado no governo, operado por gangues políticas
e corporações terroristas. Com a Constituição substituída por bandidos escondidos atrás de mandatos inventando leis, para bandidos escondidos atrás da toga, manter o terrorismo de conchavos, de cambalachos, propinas e subornos como sistema de poder, e a corrupção e o roubo partilhado como forma de governo. Então, na posição de quarto magistrado do Tribunal Universal da Paz, que é a ONU, o Brasil pediu no colegiado, está aqui, que o primeiro magistrado desse colegiado, que é os Estados Unidos da América, e que acolheram o pedido de socorro humanitário do Brasil, inclusive estabelecendo base imediata na Amazônia e na fronteira da Colômbia com a Venezuela, esperando qualquer ocorrência de necessidade da intervenção deles no Brasil, junto com os outros países que formaram esse socorro humanitário. Parece, a priori, um retrocesso no esforço humano pela paz, porque não se fala em paz ameaçando morte. Não existe paz enquanto a morte é a tônica do relacionamento humano. Mas, para a morte deixar de ser essa tônica, a humanidade tem de se desmilitarizar. Pelo menos acabar com o seu suprimento nuclear. Porque o suprimento nuclear humano hoje acaba com a vida na Terra por 46 milhões de anos, segundo os cálculos da ciência. Então, a humanidade já não existe mais na face da Terra pela loucura bélica em que ela se enveredou e que hoje não há o que fazer com esses depósitos nucleares. Um dia eles vão estourar por si e será o fim da vida na Terra. O Brasil tomou dianteira nisso aí. O Brasil não quer que a humanidade se suicide. Quem é responsável por esse equipamento atômico vai ter de achar um lugar para se desfazer dele. É a posição que o Brasil tomou como quarto magistrado fundador da ONU. E como os Estados Unidos da América se arrogaram a posição de xerifes da humanidade, o Brasil reconheceu essa posição americana e aderiu à expansão do socorro humanitário para a humanidade toda, como o presidente Trump instalou. E diante do assassinato do general iraniano Qasem
Soleimani, o Brasil não tinha outra saída magistral, não de emoção e nem de ataque. Uma posição absolutamente impessoal, isenta, constitucional e espiritual. De listar ao xerife auto-instituído do mundo, Estados Unidos da América, os terroristas que já mataram 12 milhões de pessoas no Brasil, o dobro do Holocausto do povo alemão, em socorro do qual ocorreu o ataque do mundo aliado contra Hitler. Então, o precedente é forte. O precedente não deixa outra saída ao magistrado senão a aplicação da mesma pena, a morte aos terroristas. Seu general Qasem Soleimani, que segundo os Estados Unidos mereceu execução, porque segundo eles chefiava um projeto terrorista nuclear iraniano, muito mais execução merece Jair Messias Bolsonaro, Eduardo Dias da Costa Vilas Boas e Xi Jinping pelo terrorismo que eles sustentam no Brasil desde 2003, como comunistas chineses canibais, no projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, como já mencionei. Então, é a sentença que no Tribunal Internacional da Paz, o primeiro magistrado que se levantou junto com os Estados Unidos, proferiu o seu voto na posição magistral dos Estados Unidos de eliminar pela morte os terroristas da vida civilizada. E seu general, Qasem Soleimani, foi o primeiro da lista porque chefiava um projeto terrorista nuclear, mas só chefiava esse projeto academicamente e não em campo operacional. A execução dele, sumária, não de colegiado, mas exclusiva do xerife do mundo, Estados Unidos da América. Não há saída agora para esse xerife. Ele vai ter de executar os 3 terroristas, que foi a própria ONU que acusou eles pelo assassinato de 12 milhões de pessoas no Brasil. Estão matando na média de 94 pessoas por dia só nos corredores de extermínio do SUS.
onde é inimaginável que na vida civilizada acontecesse isso. Sob a satisfação, o contentamento estampado no rosto de Jair Messias Bolsonaro, Eduardo Dias da Costa Vilas Boas e Xi Jinping. 94 pessoas por dia no terrorismo do SUS. O SUS é o Sistema Único de Saúde do Brasil. Onde Jair Messias Bolsonaro e Eduardo Dias da Costa Vilas Boas não chegam nem perto, nem sabem como funciona. Porque eles se tratam no Sírio-Libanês, na Beneficência Portuguesa, nos hospitais onde pobre não pode passar nem na rua, porque as ruas são guarnecidas por fortes esquemas de segurança. Isso ainda por alguns dias, porque dentro de poucos dias, todos os pobres indigentes que tenham figura humana estarão sendo atendidos no Sírio-Libanês, no Hospital Israelita, na Beneficência Portuguesa e em todos os centros médicos dos poderosos que vivem de saquear a nação. Enquanto os pobres estiverem atendidos dentro desses centros clínicos, Jair Messias Bolsonaro e Eduardo Dias da Costa Vilas Boas já deverão estar sepultados ou cremados. Eu não sei o que o xerife norte-americano vai fazer dos respectivos cadáveres. Porque aqui no Brasil, o povo brasileiro não quer nem a cinza desses demônios. Que Trump leve essa cinza e faça dela o que ele quiser. Porque se o presidente Trump recuar, o fundamentalismo islâmico está na reta para apoiar o Brasil no seu voto a favor da expansão do socorro humanitário para o mundo contra o terrorismo. Porque nessa situação resultarão os Estados Unidos da América com a China de Xi Jinping, as fontes produtoras do terrorismo, sustentadoras do terrorismo e promotoras do terrorismo. E nós não estamos preocupados com o poderio bélico somado dos Estados Unidos com a China. Nós temos 19 naves circulando a Terra. Essas naves são pilotadas por militares que sabem contar como é que foi feita a pirâmide de Kéops, como é que foi construída a muralha da China, como é que foi construída
a base interplanetária do Peru e como é que existe o portal do Triângulo das Bermudas. Não há dúvida, então, que a China poderá derreter atrás das suas muralhas, quanto os Estados Unidos também. Porque é decisão da galáxia inteira que a humanidade terráquea se enfilere daqui para frente com as demais humanidades da Via Láctea. E então me compete me identificar. E como isso é coisa séria, eu escrevi porque vai ficar a abertura da organização do governo do Brasil, que vai ser entregue ao mundo a partir da semana que vem. E começo assim: quando se está no empreendimento de Deus, nada se realiza como nós queremos, porque tudo acontece no calendário de Deus, no qual 1000 anos nossos é como um dia dele. Então, neste empreendimento brasileiro que encerra o ciclo de vida civilizada que a Escola da Conciliação de Jesus produziu e instala a humanidade no tempo novo de um longo período de paz e prosperidade para a qualidade de vida na Terra, chegou o meu momento. E nele, este pronunciamento equivale ao Sermão da Montanha, proferido há 2000 anos atrás pelo meu primo Jesus. Quando ele se identificou à humanidade e disse a ela o que tinha vindo fazer. Por isso eu peço à nação brasileira, nascida no dia 29 de dezembro de 2017, na Praça dos Três Poderes, na cidade de Brasília, Distrito Federal, depois de uma sofrida gestação colonial, iniciada no dia 19 de abril de 1648, no Monte Guararapes, que divulgue este seu pronunciamento ao mundo e o preserve como seu primeiro grito de soberania, que instala o Brasil em outro ciclo de sua história, em seu porte de megapotência do mundo, diante do qual os descobridores portugueses reconheceram que haviam chegado à terra da promissão e, em nome de Jesus, a entregaram em posse para Deus no dia 26 de abril de 1500. Quanto a mim, sou alienígena, vindo da região multidimensional do universo, na descendência de Judá, dos leões de Israel, com a missão na promessa de Deus a Abraão, de que a descendência dele seria incontável como as estrelas do céu. Essa missão de agregar a humanidade nessa descendência através da civilização brasileira constitucional, espiritualista, religiosa, ocupada com o progresso para a qualidade de vida, que a nação brasileira de Deus, em Abraão, produziu em sua Constituição ensinada pela Escola de Moisés, sob a proteção de Deus, como está previsto pelo profeta Joel para este tempo novo da terra. Como ele disse, naqueles dias da nova era da terra, diz Deus, esclarecerei a humanidade toda. Seus filhos nascerão sábios, seus jovens me revelarão, e em seus velhos lhe abrirei caminho.
E Jesus, vindo diretamente de Deus, esclareceu que não era reformador, e sim docente da escola de Moisés, na missão de desconcentrá-la para o mundo, a fim de formar a descendência de Abraão, segundo a orientação sobre os tempos da história dada por Deus, advertindo que a política persistirá na organização humana e o legislador na sua emolduração existencial, até que venha a luz, e a ela se agregarão os povos no cultivo da terra para Deus. Como ele escreveu na determinante genética humana, com o sol do rosto terás o pão. Amarás o próximo como a si mesmo, e serás cultivador da terra. Compreendendo que Deus é vida, pela qual ele se dissemina em procriação, e morte, pela qual ele se mantém em reprodução. E em todas as culturas da humanidade se encontra a sua unanimidade intelectual sobre a espiritualidade humana, afirmando que o espírito é pré-existente ao corpo biológico e está em permanente interrelacionamento procriador na reprodução humana. Daí, se Jesus emergiu de si na concepção de Maria, procedente do absoluto na eternidade, é indiscutível a fusão espírito-concepção na reprodução humana. E resulta pacífica a compreensão de que um espírito de outra esfera dimensional do universo pode encarnar numa concepção humana na Terra dentro da Via Láctea, operando a presença física de Deus em sua procriação terráquea. É como o vosso grau de expansão de consciência me possibilita me apresentar, já que minha dotação as minhas dotações multidimensionais de força magnética são equipamentos de trabalho no meu desempenho de integrante das falanges de Deus, de construtores do mundo, apartadas do suprimento de intelecto com o qual ofereço a engenharia de comunicação, pela qual a humanidade se edifica na sua dinâmica existencial, em que ela cumpre sua gestação espiritual, como o apóstolo João ensina sobre Jesus. A palavra de Deus se fez gente e habitou conosco como um de nós em tudo, exceto no poder da sua comunicação e os milagres com os quais ele a ilustrava, mostrando que era verdadeiro Deus, verdadeiro homem. De maneira que eu sou verdadeiro homem, em gestação espiritual no útero da criação, ao meu nascimento a Deus na eternidade. Quando isto ocorrer, não sei quantos bilhões, ou trilhões, ou quintilhões de anos para frente ainda. Então, minha mente multidimensional está para a mente tridimensional terráquea, como uma lâmpada de 1 milhão de watts, está para um palito de fósforo num campo de futebol. O conhecimento que a mente tridimensional terráquea armazena por cátedras ou cursos escolares, eu porto geneticamente no espírito alienígena, vindo da multidimensionalidade, que já cumpriu seu período de gestação na tridimensionalidade
Por isso, em qualquer planeta vivo da Via Láctea, eu nasço sempre dotado de todo o conhecimento tridimensional. E de todas as sabedorias fundamentais e essenciais à respectiva necessidade humana nesta dimensão. Precisa aprender o trivial da vida físico-química que o espírito deixa no sistema biológico quando desencarna. E eu deixei na tridimensionalidade da Via Láctea, na qual a minha galáxia ascendeu para a multidimensionalidade. Por isto, os doutores terráqueos me chamam de louco, como chamavam Jesus, o qual lhes respondia: sepulcros caiados, brilhando um apelido escolar por fora, mas desprovidos de cérebro. Por isto, a sabedoria que vem do jeito que Deus assiste a humanidade em sua dinâmica existencial, lhes parece loucura. Mas, ai deles na hora da morte, porque não iluminam o caminho de ninguém e ainda atrapalham o desenvolvimento dos que procuram dar existência intelectual aos seus espíritos. Assim, o tipo de mundo que eu estou oferecendo à humanidade na civilização brasileira, eu já vivi na tridimensionalidade da minha galáxia multidimensional inúmeras vezes no respectivo percurso da autoelaboração dela. E de volta à tridimensionalidade nas falanges de Deus de construtores dos mundos, já passei pelas eras mais primitivas da Terra e por todos os seus ciclos de autoelaboração. Já estive com os dinossauros, com os negros, com os índios, com os gregos, com os romanos, na construção do mundo terráqueo que finalmente atinge grau de transcendência intelecto espiritual para uma expansão de consciência às entranhas mais profundas da inteligência da criação, na qual as pessoas serão mais mente do que matéria, e assim serão menos desintegradas entre si como indivíduos e mais integradas como espécie em sua originalidade de totalidade física, totalidade mental e totalidade espiritual, que não se confunde com comunismo, socialismo, globalismo, universalismo, porque o mundo humano só oferece abrigo e segurança ao suceder-se de gerações, se for composto da individualidade de consciência. Pois, mesmo em contexto espiritual, cada espírito é um espírito, em cuja unidade nascerá Espírito Santo na eternidade. E Deus não é um soberano composto de vontade e determinação, mas sim é o estado de existência e bem-aventurança eterna de cada pessoa, que um dia ela atingirá. Não importa quantas vezes ela resulte em inferno. Daí, se Deus é a fé, ou aquilo que a pessoa estabelece para si, ele é a estrutura de consciência de cada indivíduo.
E é somente para cada pessoa. Porque Deus não se distribui de uns para os outros por ondas psíquicas ou por atrações magnéticas. De maneira que as plateias ideológicas, as congregações pedagógicas, as associações filosóficas são aglomerados físicos de exploração e não de desenvolvimento, que estancam a expansão intelectual sob finalização de intelecto oriundo de um líder natural ou jurídico. Além desse suprimento originário, tenho uma vida investida no que estou fazendo por força da minha própria missão espiritual, na qual não sou um escolhido de Deus, e sim um trabalhador de Deus na minha autoconstrução espiritual em benefício de mim mesmo. Agora estou em transparente autenticidade para as explicações que tenho de dar à nação sobre o tempo novo da civilização brasileira, que começou a envolver o povo brasileiro desde o dia 29 de dezembro de 2017 e cada vez mais apressadamente vai apresentando a construção de um mundo menos publicitário e mais concreto, menos imaginativo e mais matemático, de uma vida menos emotiva e mais racional, de um idealismo menos partidário e mais coletivo, de um progresso menos individual e mais humanitário, numa organização nacional simples, lógica, fluente, profunda e abrangente do conhecimento humano econômico, aliás, do conteúdo humano econômico do país, cujo acontecimento ainda não se verifica neste percurso histórico da humanidade, porque o grau de autoridade pedagógica, o tamanho do conhecimento de causa e o domínio da vida civilizada, que o complexo de racionalidade e convicção para a tarefa impunha, só podia vir por uma mente exterior. Vês que a mente artificial dos computadores é instrumental e não racional. Os computadores armazenam e transmitem o conhecimento, mas não produzem expansão de consciência sensorial e nem lucidez racional. A prova é a geração virtual que está aí, desprovida de inteligência e individualidade moral, por onde entrou o apodrecimento generalizado da civilização brasileira, que culminou com a escravidão ao banditismo que a submete. Banditismo que a submete da política à religião, dos empreendimentos de sobrevivência às universidades. Está uma civilização uniformemente podre, como estava previsto no Apocalipse. E é este estado de podridão que justifica a assistência de Deus à humanidade terráquea na civilização brasileira. Como Jesus levou tempo para o Sermão da Montanha, vocês devem imaginar que o tempo que eu levei também se justifica. Precisava um momento próprio. Um momento que durante 19 anos de assessoria ao gabinete da Presidência da República no Brasil, durante quase
22 anos na destruição da cortina de ferro, da Guerra Fria, na desmontagem da União Soviética. Esse momento não se apresentou adequado. Apresenta-se agora, quando eu, encarnando o Brasil como quarto magistrado no Tribunal Internacional da Paz, composto por um corpo magistral de 170 países, tive de proferir o voto sobre a execução do general Kassen feita pelos Estados Unidos da América, estendendo ela para o terrorismo no Brasil, que este é efetivo. Este foi levantado pela própria ONU e então independe de mais investigações. Superou o momento do devido processo legal. Eu emergi então como magistrado com a minha sentença a voto pronta sobre o processo devidamente levantado pela ONU. E eu proferi o meu voto não para me desmoralizar. O magistrado desse colegiado que se levantar contra, terá de se levantar com muito bom argumento. Porque o fundamentalismo islâmico se tornou santo, se tornou sagrado com a execução do general Kassen, sem o devido processo legal. Acredito que eu estou bem compreendido. O Brasil não tem o maior depósito de almoxarifado bélico, mas o Brasil tem o maior volume de dinheiro no bolso para comprar o tipo de arma que quiser. E além disso, eu não sei se existe outro ponto dentro da humanidade onde 19 naves que circulam a Terra vigiando pelo nosso desempenho neste momento tem esse contato. E que não é coisa de outro mundo. Aqui em Brasília é facilzinho, 32 quilômetros daqui, chega ali no Vale do Amanhecer. Aqueles que tiverem condição de ver, os médiums lá vão marcar uma hora para eles terem contato com esse pessoal. Se eles estão em cima de Brasília, é porque não estão para brincar em serviço. Os reptilianos que hoje surgiram no mundo com aquele mesmo propósito que chegaram aqui, de exterminar todos os habitantes da Terra e eles ficarem de dono sozinhos do planeta, parece que desta vez eles saíram para serem eliminados eles aqui. E o Brasil já fez a frente nisso. Dentro do Brasil,
não ficará um sequer chinês para contar da façanha que eles começaram com o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, em 2003, no qual Jair Messias Bolsonaro era o principal agente, junto com o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, que foi preparado durante 5 anos por eles lá na China para fazer o que acabam de fazer. Apenas para encerrar, isso aqui é velho. Se quem votou em Jair Bolsonaro pode negar que não é reptiliano também, tem de explicar por que eu não conhecia estas histórias. Está aqui a figura dele. E isso aqui foi estampado em toda a imprensa do Brasil, quando ele fazia campanha para Hugo Chávez, principal baluarte de Hugo Chávez na América Latina, dizendo: Hugo Chávez é uma esperança para a América Latina. Ele não é anticomunista. E eu também não sou. Na verdade, não tem nada mais próximo no comunismo do que o meio militar, acusando as Forças Armadas de serem comunistas chinesas canibais, e que força a suspeita com o general que com ele deram o golpe para entregar o Brasil à China. Aqui está a fotografia dele na Folha de São Paulo, mas também saiu em Veja, está no Estadão, está em todos os grandes jornais do Brasil. Mas isto aqui é uma só dos rastros dele como comunista chinês canibal, originário dos fascistas anarquistas italianos. O pai dele veio fugido para o Brasil da Itália quando Mussolini foi derrotado lá. Então, os comunistas fascistas anarquistas italianos se espalharam pelo mundo, vindo mais para o Brasil. E encerro, então, esta prosa com vocês, mostrando a fotografia nova da presidência da República do Brasil. Vai ser esta. Não é mais uma cara, são 8 caras. 8 homens. Ou seja, 8 verdadeiros homens. Acima de nós, Jesus, meu primo, que também era verdadeiro Deus. Muito obrigado e guardem esta imagem.